Está começando mais um episódio do podcast Em Transição com a Mel. Eu sou a Melissa Pinheiro, estou passando pela transição de gênero e estou convidando algumas pessoas que estão participando dessa minha transição. Óbvio, quando uma pessoa transiciona, todo o entorno também transiciona. E nessa caminhada da minha afirmação de gênero, transição, afirmação de gênero, eu conheci algumas pessoas. Eu conheci uma mulher que ela é incrível, tem uma história maravilhosa, ela inspira tantas mulheres trans, afinal, não é à toa que ela é a embaixatriz das mulheres trans, ela é a embaixatriz trans. Lili Vargas, obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Mel. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui podendo acrescentar algo para toda a nossa população, né? E para contar para você o meu roteiro, minha vida, meu caminho, as minhas dificuldades, o que eu passei e por estar até hoje aqui de pé, de frente à nossa militância. E que bom que está em pé, que está aqui firme e forte, não só para contar, mas para ser exemplo de tanta gente, né? E é tão bom, né, quando a gente tem alguém, né, várias, né, como você, que nos dá a voz, que nos dá a oportunidade e que está sempre também caminhando junto com a gente nessa militância que não é fácil, porque cada dia é um leão que a gente mata, né? Você sabe. É verdade. A sociedade está passando por essa transformação. E é o nosso papel. Eu sou professora universitária, sou educadora. Como educadora, eu tenho um papel fundamental de educação, mas todos nós somos educadores. Todos nós atuamos na transformação da sociedade para a gente poder construir uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas. E a gente tem que levar isso à frente, expandir, né? Porque não é só o nosso meio da população LGBT. Nós temos que levar para fora, para a sociedade, para que hoje em dia, que está bem melhor que você sabe, né? Falta muito, mas nós estamos conseguindo Graças a poucos. você e outras pessoas que contribuíram muito. Então a gente tem que estar ali mostrando que não é generalizado, né? Nós temos as nossas profissões, nós somos inteligentes, nós temos capacidade, nós temos família, nós temos sentimento, enfim. E graças a Deus eu estou vendo que hoje está bem menos, né, dificultoso para todas nós. E mostrando também, tendo a oportunidade de mostrar para essa nova geração que está chegando que a gente está aqui para mostrar o passado, para elas poderem viver o presente e saber o futuro, né? Sim. E eu sempre digo que não tem melhor forma de olhar para frente quando a gente se reconhece no passado, quando a gente tem as nossas bases ali firmes e fortes para poder olhar para frente, para poder construir novos caminhos, né? E pensando aqui a sua história, né? Conta um pouquinho pra gente, pra quem, uma história pra quem real, não conhece, né, pra quem não tá envolvida com a questão trans, porque pra quem é do meio, né, não normal, tem como não conhecer normal. Lili Vargas. Mas, pra quem não conhece ou pra quem tá começando, conta pra gente, quem é Lili Vargas? Bom, eu sou Lili Vargas, estou com 76 anos, né? Jovem ainda, né? Imagina, tem muito pela frente. E eu sou militante social, sou diretora da ONG Banda do Fuxico, no qual o presidente é o Roberto Mafra, é uma ONG já há 23 anos já, que a gente faz o nosso serviço social, né? E sou também apresentadora da TV CDK Brasil, também que eu tenho um quadro que se chama 100% Eles e Elas, e que eu também entrevisto as pessoas assim em geral, não só o meio da população LGBT, mas sim em geral, médicos, cirurgião plásticos, estilista, gestores, enfim. E isso para mim é muito gratificante, porque eu venho, né, desde 1965, mais ou menos, que eu sou do interior de Limeira, fui criado em Jundiaí depois,
E meu pai era jornalista com Ibrahim Suede na época, né? Então a gente tinha muita distância porque meu pai ficava muito mais São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. E nós morávamos no interior, né? E ficava difícil, né? E aí ele resolveu nos trazer para São Paulo. Foi quando eu vim, eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos quando eu vim a São Paulo. E já era sempre, né? A gente nasce, a gente já vem e não tem opção e não vira. Já era. Eu tenho, sei lá, né? Assim, acho que cada um tem uma vivência, né? Eu não sei. Ou eu não descobri, não pensei, não parei pra pensar na possibilidade. Ou porque eu sempre me dei muito bem sendo o Serginho, né? Sendo um homem hétero. E. E aí depois, quando eu fui descobrindo, me encantei, me apaixonei e falei assim, é assim que eu quero viver, né? Então, acho que cada um tem uma vivência, né? E é que bom que cada um tem uma história diferente, né? Mas, Mel, é aquilo que eu acabei de falar, né? A gente não vira, não faz opção, a gente já nasce, né? Agora, o descobrimento de si próprio vem com o tempo. Verdade. Vem com as experiências, vem com o sentimento que vai crescendo dentro da gente, né? Porque, que nem no meu caso, quem imaginaria eu, um garotinho afeminado, de pensar em ser uma trans como hoje, toda, né, transitada, e passando por um período de transição que você sabe que é complicado, Tô vivendo, né? tô no começo Uma ainda. série de regras, uma série de coisas que a gente tem que passar. Então, eu nunca imaginaria de estar hoje como eu estou, como a Lili Vargas, uma trans realizada, né? Na qual, quando a gente passa a fazer essa transição e quando a gente chega aonde a gente quer, a gente se sente realizada. Então, isso é importante para mim, para você, para as outras meninas que estão também nessa transição. Então, é uma coisa que a gente aceita aos poucos a nossa mudança. Apesar que já dentro de nós já estamos aceitando. Né? Só que nós não tínhamos essa clareza, né? Não paramos para pensar. Então, o que acontece? Eu resolvi, depois de um bom tempo já, um tempo avançado, não como novinha ainda, mas eu vim fazer a minha transição já bem mais velha. Com quantos anos, mais ou menos? Foi com uns 40 e poucos anos. Olha! Porque, sabe por quê, Mel? Porque eu sempre tive... A minha cabeça foi sempre centralizada, sempre, né? Então, eu achava assim que eu teria que ter, primeiro, a minha cultura, o meu estudo, porque eu sei que na frente eu teria que enfrentar barras e mais barras, preconceitos e mais preconceitos, e ataques e mais ataques, que você sabe que isso é constante, né? Então, o que acontece? Eu resolvi fazer primeiro tudo isso, estudar, aprender, saber as leis, os meus direitos, para que depois, quando eu fizesse a minha transição, porque é uma ida sem volta, você sabe disso, e saber muito bem o que eu queria. Então, foi por isso que eu deixei correr o tempo, para que eu tivesse muito mais experiência, muito mais firmeza e saber realmente aquilo que eu queria fazer. E foi o que aconteceu. Então, hoje, eu sou feliz, realizada, contente da vida que eu levo, o trabalho que eu faço, o trabalho que eu digo, a minha militância, porque eu sou militante próprio, não tenho vínculo com ninguém, eu sou independente. Tenho vínculo, sim, com pessoas assim, que me ajudam, que seriam casas de acolhimento, CRT, ou pessoas na qual eu sei aonde recorrer, né, para que possa me ajudar, mas um vínculo de governo, de prefeitura, eu não quero porque também não estou mais nessa idade. Mas, então, eles me ajudam muito, sabe? Então, é muito complicado. Eu vim de uma época que você sabe que foi uma época de horror, né? A maior parte da juventude foi à base de chicote, modo de falar, né? Uma coisa assim. Foi a caçada como animal, foi perseguida, porque a ditadura não perdoava, não. Né? E a gente era homossexual, porque não tinha travesti, não tinha trans na época. Só tinha rapazes gays afeminados, garotinhos afeminados. Não tínhamos como a gente esconder a nossa delicadeza. Então, era fácil da gente ser um alvo na rua.
de ser atacada, de ser humilhada, de ser, sabe, sair correndo, fugindo da população, porque eles odiavam a gente. Gay era a aberração da natureza na minha época. Era um horror, era um pecado, sabe? Então a gente saía para a rua, a gente era caçada pela população. A gente estava mais para frente, se a polícia tivesse ali, a gente também era caçada por eles. Então, era uma coisa assim muito, muito tenebrosa, muito horrível, né? Que espero que nunca mais aconteça, que eu luto sempre para isso. E aí, acho que foi uma missão de Deus que falou: você vai continuar e você vai chegar lá na frente, no futuro, para mostrar para essas meninas nova geração o que foi e o que é atual, sabe? E como que é a atuação? Porque assim, a gente ouve, né, muita coisa que a Lili faz, que a Lili ajuda muitas meninas trans. Conta um pouquinho, assim, digamos assim, no mão na massa mesmo, sabe? Eu não sei se eu posso citar os nomes Pode. dos órgãos que me ajudam. Fique à vontade. São parcerias, né? Parcerias, né? Conjunta e que a gente conversou e combinou e se entendeu e abraçamos a causa. Então, o meu trabalho é assim, você sabe que eu não gosto de fama, eu não gosto de cartaz, eu não gosto de nada disso. Meu negócio é o meu trabalho. Eu quero fazer o meu trabalho em paz, como eu sempre faço, sem problema nenhum, com um abraço da população maravilhosa que sempre está ali junto comigo, né? Então, o que acontece? Esse volume, assim, essa evolução do meu nome, de ficar conhecida, de ficar uma figura pública, foi por um acaso, porque eu trabalhando no meu trabalho, né, de militância, ajudando as meninas, socorrendo as meninas, indo debaixo de ponte, indo para a periferia, ajudando as meninas, aí o pessoal foi vendo. E aí foi propagando, foi falando, aí o pessoal foi acompanhando e se interessando, e foi até hoje é isso. Então, não é que eu vou lá, faço a publicação. Não, jamais. Eu procuro, quanto mais escondido, melhor. Quanto menos, sabe, é melhor. Porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que fazer o bem a não importa quem. E não precisa ficar anunciando. Então, a gente só anuncia quando, no caso, hoje nós estamos aqui, estou fazendo essa entrevista maravilhosa, dando oportunidade para mim mostrar mais uma vez desta forma, que é o meio de comunicação, que é o meu trabalho, onde eu faço, o que eu faço. Então, nada mais eu chegar numa pessoa, numa menina, numa irmã ou numa filha, e sentar junto de igual para igual. Não importa se ela está debaixo de um viaduto, se ela está jogada numa barraca, não importa, sabe? Então, isso é importante. Então, o que eu faço? Eu vou até lá, sento e de igual para igual. E mostro para ela que ela pode chegar onde eu estou, sabe? Então, a gente está... Então, eu pergunto, você quer ser ajudada? Quero. Então, vamos te ajudar. Agora, se não quer, a gente não pode fazer nada. Eu, simplesmente, a minha parte, eu fiz e saio com a minha cabeça tranquila. Entendeu? Legal você falar sobre essa questão de as meninas que ajudam, e aí você falou, não importa onde esteja, pode estar embaixo da ponte. É muito comum, infelizmente, as meninas, quando se identificam, quando se assumem para a família, muitas delas são expulsas de casa, e aí vão parar embaixo da ponte, vão parar na rua, não tem abrigo. Como é que funciona? Que aí você acolhe, né? Acaba acolhendo essa menina e leva numa casa de abrigo, é isso? Isso. E são casas para meninas trans. Sim, são lugares específicos, ONGs específicas para isso, né? A gente, é que nem no caso, você sabe que a família é a primeira que põe para fora. Infelizmente. Então, família de sangue não é a família é a família que te acolhe, que te ampara, que segura, que te, né, dê toda a força para você. Então, normalmente, agora graças a Deus, com toda essa evolução, com todo sabe, a sociedade em si está mais consciente das coisas, porque hoje nós temos leis sociais, temos nome, razão social, temos ONGs, temos advogados, temos uma organização para que aquelas que precisam, né, de um apoio e de um socorro pelo seu caminho, né?
Então, quer dizer, essas casas, a gente tem uma parceria que nós temos que nem no caso, é uma grande casa, que é um grande gestor que chama o Beto Silva, a casa se chama Florescer. É uma casa que abriga as meninas, que hoje parece que estamos com 35 meninas, que acolhe. Ali elas têm uma vida como tem que ter para poder se preparar e voltar para a sociedade. São livres, não é presas, não são enclausuladas, nada disso. Elas fazem o seu curso, elas têm a sua alimentação, elas têm as suas brincadeiras, as suas festas quando participam, que tem lá. E o Beto Silva é um paizão, porque, que nem ela fala, você é a mãezona e ele é o paizão. Então, e é uma parceria que, às vezes, quando eu preciso, elas estão na rua. Vou lá, não tem para onde ir, ou não tá precisando de um abrigo. Então, Beto, o que a gente vai fazer? Então, a Casa Florescer, ela tem uma norma, porque tem uma quantidade de meninas. Então, tem que esperar algumas saírem para outras entrarem. Então, não é assim, você pega e já leva e já joga lá. Então, é um trabalho de formiguinha. As meninas têm que esperar, a gente fica de olho nessas meninas que estão em vão e vai parando até poder chegar, ou então procurar um outro abrigo. Tem a Casa 9 de Julho, que é do Tony, que é um psicólogo maravilhoso que também dirige a casa, que é também de homens trans maravilhosos, sabe? Então, temos vários lugares para que a gente possa acolhê-las. Temos o CRT, que é um centro de saúde, um hospital que trata de silicones infeccionados, trata da saúde delas. Porque também é muito comum as meninas colocarem silicone industrial, né? Sim, infeccionar, ficar o corpo tudo estragado, né? Porque não tem tratamento. E aí bate, forma uma ferida, daquela ferida vai aumentando. Quer dizer, fica uma coisa, sabe, deprimente, horrível. E aí muito sofrimento, né? Então, o CRT é um local em que é especialidade de silicones. Então, as meninas são encaminhadas para lá, passam pela triagem, aí faz o acompanhamento e o tratamento. Você estava falando da Casa Florescer e me veio aqui à mente, lembrei de um trabalho na faculdade, na Universidade de São Judas, onde eu leciono. Tem um projeto que chama Vida e Carreira. E um grupo, uma vez, a gente pedia para eles procurarem ONGs, comunidades que tinham alguma necessidade especial, e vieram com a Casa Florescer. A gente fez um estudo e chegamos a um entendimento que um grande problema da casa, não da casa em si, das meninas que estavam na casa, é que elas sentiam falta do vínculo familiar. Sentiam saudades da infância. E aí nós criamos a ideia de um jantar, né? Então, sei lá, uma vez por semana, uma das meninas ia preparar o jantar, que é o alimento que lembrava do passado. Popular, né? Eu até brincava assim com os alunos na época. Qual que é o seu prato preferido de infância, né? O que te lembra a infância? No meu caso, era o maxixe. Porque minha mãe cortava o maxixe fazendo com carne assada, carne cozida. E eu falava que era tatuzinho, né? Parecia um tatuzinho ali andando no prato. E para mim, toda vez que eu como maxixe, ou que eu vejo maxixe e lembro, me vem aquela memória, aquela lembrança da infância. Ali na mesa, minha mãe, minha avó, minha irmã, meu pai. E isso era muito forte. E aí foi muito legal, porque eles criaram essa dinâmica de trazer um pouquinho a questão do afeto. Uma lembrança de afeto. O afeto. Mesmo. Porque como que você vê principalmente as meninas trans que são abandonadas, que vêm com essa carga? A transição já é um momento de emoção muito forte. E quando você tem a falta de afeto, a família que te expulsa, que te tira do seu espaço, que é o seu espaço de abrigo, né, de acolhimento, e você não tem mais acolhimento, o que você sente O que você sente dessas meninas? O que falta para elas?
Olha, apesar disso tudo, é um grande sofrimento. Apesar de que alguém pode falar, alguém pode questionar. Não, você não pode falar porque você não teve uma dificuldade, você não foi expulso de casa. Sim. Que nessa matéria, nesse setor de vivência, eu não tive. Eu tive uma família maravilhosa, um pai, uma mãe, uma família até hoje que me apoiou e que é o meu pedestal, é a minha pilastra. Fundamental, porque assim, eu também, quando passei pela transição, já tinha toda a minha vida profissional, né? Tô começando a transição agora, então já... mas como é importante o acolhimento da família, o acolhimento dos amigos, das pessoas próximas, né? Sim, é um pedestal. Porque é por ele, é por isso que eu estou aqui, da forma que eu sou, da maneira que eu me, entendeu? Consegui chegar na minha alvorada. Porque é a minha família que me apoiou. Agora, a pergunta que você me disse, me fez, as pessoas falam, mas como que ela pode dizer se ela não teve problema nenhum com família? Sim, eu posso dizer sim, porque eu sinto que eu estou com elas. Eu tenho Sim. empatia, eu tenho sentimentos, a mesma coisa que ela sente, eu estou sentindo. E sei o quanto é difícil. Se eu tive... já deve ter visto tanto exemplo que... Sabe? Então, para mim, não é... simplesmente basta olhar, eu já sinto. Então, eu posso dizer, sim, é triste, porque de elas não serem postas para fora de casa, que seria onde elas teriam que ser acolhida, sabe? Por ser filho, filha, ou o que seja. Então, é um sentimento que é inexplicável, é doloroso. O que eu posso dizer é doloroso, sabe? Então, mas elas estão ali, elas têm ainda consciência de que aquele afeto, aquele carinho que ela está recebendo é muito importante para a vida dela, é muito importante para a caminhada dela. Então, elas abraçam com tudo. Porque a única coisa que resta na vida dela, nesse momento, é isso. Esse acolhimento dessa casa, ou de uma outra. Sabe? Então, não é o simples fato de falar, não, sabe? Não é por aí. Então, a gente que está ali participando, que a gente está todos os dias convivendo e vendo a situação, sentindo o problema, é duro. Para nós que temos uma estrutura já feita e temos uma garra que nem, né, a gente tem para poder tentar resolver. E dessa forma, eu acredito que enquanto nós e muito mais que temos, né, por aí, elas estiverem ajudando, estiverem junto com a gente e nessa mesma militância, a gente vai conseguir sim, de pelo menos diminuir a quantidade que hoje em dia está aumentando, que são as meninas que estão jogadas na rua, sem eira, sem beira. Sabe? Então, eu só me sinto feliz quando eu consigo terminar o trabalho daquela menina, na qual eu pego. E terminar o trabalho significa... encaminhá-la para ter uma profissão, para estudos, cursos, trabalho digno, né? Assim, enfim, não é simplesmente, tá aqui uma moradia. Não envolve é um a prato vida de comida que você vai ali dar e vira as costas. Não é por aí. Envolve a vida por completa, entendeu? né? Então, eu sabendo que está tudo ali de certinho, sabe? Basta, eu sei que ela, se ela quer, se é o que ela quer e se realmente ela tiver força de vontade, ela vai continuar. Porque se não quiser, meu amor, eu não posso fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Se você não quer, entendeu? Você não pode dar murro em ponta de faca. Então, você faz a sua parte, você vai ali, você briga junto, luta junto, lá encaminha, entendeu? Quer dizer, muitas vão e vão embora, e são maravilhosas. Hoje em dia, sabe? Agora, tem muitas que não querem. Não querem saber, não têm muita força de vontade. Então, eu não posso fazer nada. Cada um... A minha parte eu fiz e estou fazendo, sabe? Sem questionamento nenhum. Se quer, quer. Se não quer, meu amor... Importante, não questionar, mas sim acolher. Você entendeu? Então, agora, me atira a primeira pedra que não tem o pecado. Claro. Sabe? Então, tá aí a resposta para muitas pessoas que, sabe,
merecem essa resposta. Então, para mim, sabe, eu quero fazer a minha parte. Eu fazendo a minha parte, não importa, entendeu? Se aquele deixa de falar, aquele deixa de questionar, aquele deixa de... É problema deles, cada um tem o seu direito de falar o que quer. Eu tenho o direito de não aceitar e tenho o direito de respeitar. Tá? E com esse trabalho, com essa caminhada toda, se tornou um grande exemplo de vida, de resistência, de existência para todo mundo. E nesse ano agora, 2025, o tema da parada LGBTQIAPN+, é a questão do envelhecer, né? O LGBT... Até que enfim. Até que enfim. Como é envelhecer sendo uma mulher trans? Para mim foi maravilhoso e é maravilhoso, Mel. Eu acho que você também deve estar sentindo uma coisa maravilhosa. Tô. Né? Porque nossa, sabe? Incrível. Tá de parabéns mesmo, Mel. É suave. Tô começando. Foi uma transição suave. Está sendo uma transição suave. Você sabe que, né? Com toda essa caminhada, esses 5 décadas, né? Assim... É muito fácil de eu olhar e já saber, né? Então, eu vejo em você uma figura que realmente é aquilo que eu sempre desejei para todas que fazem essa transição e que têm esse caminho escolhido. Ai, tá? Obrigada. Então, aqui particularmente, parabéns mesmo, meu. Tá? Obrigada. Fico feliz porque é possível. Né? Sim. É possível. Não é dizer que, não. Pode sim. É só querer. É só querer e na hora que você se sente... Agora, sente que é agora, né? No meu caso, é uma grande diferença porque eu não tive oportunidade nenhuma da sociedade. Tive sim da minha família e dos meus amigos próximos que me aceitavam, né? Mas mesmo com restrição. Que era um gay, era um viado, uma bicha, como eu falava antigamente. Então, foi muito mais fácil, foi Sim. muito mais glorioso, foi muito mais abençoado por Deus, porque as situações são muito mais avançadas, muito mais adiantadas do que da minha época. Então, quer dizer, eu acho assim, eu sou feliz por ser uma mulher trans, eu não me trocaria por uma menina ou um menino de 15 anos. Não voltaria jamais, jamais. Porque eu sou realizada e feliz agora, com 76 anos, em cima desse salto maravilhoso, que sem ele não sou ninguém. E num palco das 10 da noite às 5 da manhã, entendeu? Desses eventos da vida que eu faço, né? E feliz porque eu sou muito respeitada, muito amada, como eu amo todas. Eu falo que são minhas filhas, elas falam que eu sou a mãe. Mas, em geral, não só as meninas, as trans, as travestis, porque a minha militância é prosa a elas, né? Mas sim as gays, que também são uns luxos. Quando eu chego, é um carinho tão grande que você fala, gente, como que pode, né? Sabe, é uma trans, aquela história, porque gay não gosta de trans não existe. Isso daí é balela, é oposição. Tá todo mundo junto. Foi oposição. Então, esse pessoalzinho de oposição, acorda, gente, acorda, porque estamos em outra era, né? E é isso que eu sou feliz. Eu sou casada há 46 anos, com o mesmo homem maravilhoso, que me mima até demais, que eu brigo com ele pra caramba, porque eu sou nervosa. Ele é mais Até acompanhei um pouquinho hoje, porque a hora que ela entrou no carro, o telefone tocou. Amor, você esqueceu a blusa. Ela, não se preocupe, já tô no carro com a Mel. Ele é incrível, é um italiano divino, um italiano que ele me acompanhou, envelhecemos juntos, tá? Que ele tem a minha idade também. É uma pessoa que não se envolve, respeita, não é do meio, também procuro evitar muito, procuro como se diz, deixar ele mais de lado e não, né, ficar mostrando muito, então pondo ele assim muito em evidência, né? E ele não gosta, não é a praia dele, mas ele me respeita e me dá toda a liberdade para que eu continue esse trabalho. E às vezes a gente podia estar na Europa, podia estar morando fora, porque a família dele é maravilhosa, me ama, a gente se ama, me aceitou. Quando garoto, eu era garoto ainda, quando a gente se conheceu. Então ele acompanhou toda a minha transição, me deu todo o apoio que eu precisava, todo o amor. Então, sabe, Mel, é por isso que eu tenho, sabe, essa força e essa vitalidade que eu tenho
de fazer esse trabalho, de fazer essa militância para elas todas e para eles todos, porque eu fui feliz, sabe? Sou feliz. Então eu tenho que deixar alguma coisa de bem para todas elas e mostrar, não aconselhar, mas sim orientar. Eu não aconselho ninguém, eu só oriento. Por mim própria, por minha vida, pelo meu caminho que eu tive, sabe? Mostrando para todas elas o que eu passei, o que eu fui, o que era e o que elas hoje têm de facilidade para poder ter, entendeu? Ser alguém. Porque alguém elas são, sabe? Todas nós, todas elas são. O que precisa é ter aquela vontade e falar, não, eu quero ser isso. E a gente pode, sabe? Então, se eu estou aqui e eu conseguir, elas também vão conseguir. Todo mundo tem o direito de sonhar. Sabe? E o sonho não termina nunca. Cada vez a gente tem que sonhar mais mesmo. Porque é o infinito, né? É que nem esse trabalho de militância é infinito, Léo. É infinito. Não para, não vai parar. Não sei quando eu for, quem é que vai poder estar ali também fazendo o que eu faço, mas com vontade e amor. Isso é o segredo. É com amor. Sabe? Não importa se ela vai te agradecer, não importa se ela vai se decepcionar, não importa. O importante é que você está ali para fazer e tenta fazer. E você está fazendo o seu melhor. Não é fazer esperando Não, algo em retribuição. Não, sabe? É que nem esse negócio, eu vou ali, ó, eu vou ali, vou dar uma camisetinha surrada, eu vou dar uma marmitex e faz um videozinho. Não, gente, não. Isso não está certo, não. Sabe? Eu respeito, mas não é a minha praia. Eu não, entendeu? Não concordo, sabe? Mas quer fazer, faz da forma que ela quer fazer, mas a minha forma é outra, sabe? Porque você vai ajudar uma pessoa que está ali, numa barraca, debaixo de um viaduto, sabe? Ou, enfim, numa sarjeta, você vai ajudar essa pessoa, a pessoa já está a zero, não tem nenhuma estima, não tem nenhum, sabe, vontade de viver. Agora você chega ali e fica expondo, fica humilhando, sabe? Que ajuda é essa? Sabe? É um perigo, inclusive, porque Isso você... me engasga. Isso me engasga, você entendeu? A minha população fazendo isso. Eu não cogito, eu não questiono, você entendeu? Mas eu estou ali de olho, sabe? E isso não é certo. Só isso que eu digo. Então, eu não sou nada, eu não faço nada que seja a minha obrigação. O que eu faço é a minha obrigação como gente, como uma mulher trans, que passou muito e que hoje em dia é feliz por quê? Porque sou respeitada. Porque elas entendem, sabe? E eu as amo de coração. Então eu deixo de fazer muita coisa, deixo de estar dentro da minha casa com meu marido, de me dedicar à minha família, à minha casa, as minhas obrigações, para estar com elas, para estar atrás, para ver, sabe? Eu tenho gente que olha para mim, olha, tá lá, tem lá, ela tá lá, tem uma lá. Eu vou lá, me dá o endereço que eu vou lá. Sabe? É isso daí. Isso é a Lili Vargas, não é a famosa celebridade, não é nada disso, não. Entendeu? A vida é no dia a dia. Sabe? Isso sou eu. Sabe? Então, eu só peço uma coisa, a gente tem que se unir muito a todas as nossas irmãs, as nossas amigas, a nossa comunidade. Vamos se unir, gente. Vamos se unir porque a gente tem condições de vencer, sim. E nós temos só 20% para vencer, porque 80% já foi. Sabe? As nossas leis, as nossas, sabe, nome social que vocês têm, vocês são respeitadas, vocês têm seus direitos, sabe? Então, vamos acordar e vamos parar com esse ego, eu sou mais, eu tenho mais, nada disso, somos iguais, sabe? Só que cada um vai conquistar aquilo que tem que conquistar, mas para isso tem que ter vontade e parar com essas picuinhas, só isso, sabe? Quando as pessoas se unem, elas têm muito mais força para conquistar, para poder dar os passos na vida. E na sua fala agora, me veio algumas cenas em mente. Porque quando você disse, eu tô lá olhando, vigiando,
Eu lembro de algumas festas. Acho que a primeira vez que eu te vi uma amiga. Aquela ali é a Lili Vargas. Ela é Assim. incrível. Ela, nossa, ela tem uma história maravilhosa. E ela que tirou todo esse mato pra gente poder começar a passar. E claro, tem muita coisa para ser feita e tem muito mais gente, Faremos. tem muito mais caminho e a gente vai aos poucos desbravar muito mais. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque quando chega nas festas, alguma coisa assim, a Lili tá lá sentadinha e as meninas entram, a primeira coisa é cumprimentar a Lili. É a famosa bênção, né? Exatamente, nossa, Linda. pra mim veio assim, exatamente a cena. O meu vô, quando eu era criança, né? Benção, avô, benção, avó. Eu sou dessa época. E era uma coisa assim, de ver, de achar tão bonito esse carinho, esse afeto. E a gente percebe que esse afeto não é uma obrigação. É uma construção que foi sendo É feita ao uma longo... troca, né, Bel? É uma troca delas comigo, sem obrigação nenhuma, sabe? Isso é que me deixa mais feliz, sabe? É, é o reconhecimento de um ser humano para uma outra ser humano. E da mesma classe, sabe? Do mesmo caminho. Uma trans para trans, uma travesti para uma trans, ou uma travesti para uma travesti. Então, isso em todos os lugares. E pode, não só aonde eu tenho esse evento, aonde eu vou realmente, como você falou, em eventos de público, ou em outras casas que eu consegui abrir, que você sabe que são outras casas de swing da sociedade, e que eu consegui abrir as portas para elas curtirem. Sim. Sabe? E que tá, assim, maravilhoso. Elas são bem recebidas como têm que ser recebidas, como nós temos que ser respeitadas. Como todo A ser partir de humano. que elas respeitem, porque eu também tenho as normas. Eu cito as normas para elas. Eu cito as regras para elas. Então, elas seguem se elas quiserem, porque se elas não quiserem, nunca mais elas entram. Entendeu? Então, é legal, porque são trocas recíprocas. Minha com a delas é as delas comigo. Sabe? Então, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Se eu tiver, eu não sei porque não se apresenta. Não é mesmo? E mesma coisa com os rapazes. Então, que eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar até o fim da minha vida. Até quando Deus achar. Sabe? Então, a minha saúde é muito importante para mim. Por quê? Para mim continuar esse caminho. Para mim poder continuar a estar junto com elas. Para mim continuar a estar ali e não deixar ninguém machucá-las, como eu fui machucada lá atrás. Sabe? Não machuca mesmo. Se eu tiver, não vai machucar. Já Entendeu? a força é maior. Sabe? Então, é isso que elas entendem. Sabe? Então, cada um é de uma forma. Então, quem sou eu para achar que elas têm que mudar na situação da maneira delas serem? É elas que têm que saber disso, não sou eu. Eu tenho que orientá-las. A gente percebe que às vezes a pessoa quando vem desse processo da transição, ela carrega muito aquela coisa de a sociedade tem que me aceitar, a sociedade tem que... E aí isso vai aos poucos meio que criando uma casca e a todo momento parece que tem conflito. Nos coloca numa blindagem. Sim. Numa coisa que você é obrigada, que você está sendo coitada, que você está sendo... não, a sociedade tem que aceitar, coitadinha. Não, 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 não. Sabe? Pelo contrário. Sabe? Nós somos iguais. Nós temos, entendeu? Direitos iguais. Então, sabe? A gente então luta para isso, para elas nos respeitar e nos aceitar, que está realmente acontecendo. Sim. E eu estou vivendo para isso, estou vendo, estou conseguindo estar aqui de pé e vendo que nós estamos conseguindo, sabe? E aí, o que a gente tem que fazer? Temos que lutar, temos que se unir, temos que nos respeitar. Se eu não gosto de você, eu tenho que te respeitar. Claro. Agora, você não é obrigada a gostar de mim, só que você é obrigada a me respeitar. Porque enquanto eu te respeitar, você tem que me respeitar. Os direitos vão até onde o seu termina. Entendeu? Exatamente. Então, a minha base é essa.
Então, eu sempre falo, às vezes tem alguma, que eu noto alguma, opa, ó, opa, sabe, no jeitinho. Mãezona mesmo. Aí para tudo, daqui a pouco tá todo mundo numa harmonia. E isso é a minha felicidade. É a maneira de eu conseguir fazer elas enxergarem, né? Então, sabe, é muito legal E isso. para isso tem que estar perto, tem que estar junto. Sim, é por isso que é constante, é infinito. Eu não posso deixar, sabe, uma vez ou outra. Não, imagina. Entendeu? Até que às vezes tem umas que, né, narizinho, mas respeita, Claro. sabe? Porque eu tô ali, tem que respeitar. Eu estou respeitando. Agora, a partir do momento que eu não respeitar, São Paulo fica pequeno para nós, né? Vai ficar pequeno. Entendeu? Olha. Então, cada um sabe, né? Aonde põe a sua colher. Mas quando a gente trata com carinho, com afeto... Sempre. Né? Em primeiro lugar, sempre, sabe? Então, é isso, a gente não, sabe? É questão de você... A sua maneira de tratar as pessoas, o seu próximo, empatia ao próximo. Não importa se é travesti, se é trans, se é gay, se é bi, não importa, sapatão, não importa. O importante é você, sabe, passar o seu bem para a pessoa. São seres humanos. Sabe? São pessoas, né? Então, essa balela de que, sabe, é trans, é travesti, é marginal, não existe mais, meu amor. Então, quando a gente fala de uma pessoa trans, travesti, a maioria da sociedade já joga diretamente para ou Duas coisas. garota de programa ou salão de beleza, É. né? Ou marginal. Ou marginal, claro. Entendeu? Quer dizer, então não existe mais isso. Por quê? Agora, aquela história de falar, mas eu vou fazer um programa porque não tenho oportunidade. Não, tem sim, agora tem. Temos empregabilidade, temos empregos, temos empresas que abraçam a causa, que tem muitas trabalhando já com carteira registrada, sabe? Tem a empregabilidade, que é da Leoa, que é a coordenadora da Prefeitura de São Paulo, que foi a percussora que fez esse movimento de empregabilidade, de ir lá no CADES fazer as inscrições, as vagas para as meninas trans, e as firmas que aceitaram, abraçaram a causa. Quantas? Temos mais, acho que de 1.000 já trabalhando, registradas e tudo. Por quê? As empresas abraçaram a causa. E todo mês tem lá essa empregabilidade. É só ir lá levar seu currículo, não tem nada de segredo. Não precisa ter experiência. É uma oportunidade. Vai lá, faz a sua boa entrevista, conversa, se explica, sabe o que você não sabe fazer, e pronto, dali você é encaminhado. Assim, para qualquer coisa você vai trabalhar. Isso se você quiser. Vai trabalhar em alguma coisa. Óbvio, né? Às vezes não vai ganhar o que de repente Não, ganharia mas se já estivesse não- fazendo o programa. Mas é Sim. um trabalho Vamos em começar que por ela baixo. vai começar. Mas que eu dê para sempre, se manter. eu sempre oriento, exatamente, conseguir se manter. Eu sempre digo a importância dos estudos. Claro, para mim, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade. Hoje sou professora, coordenadora de curso, né, na Universidade de São Judas. E a faculdade, eu sempre vi que a faculdade mudou minha vida. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Totalmente. Então, e óbvio, né? Ao todo, agora estou fazendo minha 6ª pós-graduação, juntando com mestrado e doutorado. Então, também é um custo estudar. E aí eu sempre digo, vai trabalhar, reserva um dinheirinho para você pensar nos seus estudos. Reserva alguma coisa que você possa olhar para frente, trilhar o seu futuro e realizar os seus sonhos. Então, e às vezes as meninas, quando tem ali a oportunidade de trabalhar, falam, mas eu vou ganhar só isso. Se eu estiver fazendo outra coisa, eu vou ganhar muito mais. Tá. E aí... Mas não vai sair daquilo. Um dia acaba. Entendeu? Então, o que acontece? Você vê agora, falando nesse setor, nós não temos agora esse projeto das meninas estudarem e ganhar um salário mínimo por mês. Uhum. Elas vão fazer suas inscrições e vai estudar. Mas ali, ela vai ter que
manter as aulas, elas vão ter que comparecer às aulas. Estudar de verdade, né? Entendeu? E vai ter as suas tarefas durante a semana, que seja assim, que é encaminhada para o tal lugar. Você vai lá amanhã à tarde, porque vai ter uma palestra. Entendeu? Então, é isso daí, não é só... Então, no começo, elas iam só para pegar o dinheiro. Elas não estudavam querendo saber, sabe? Então, aí o que aconteceu? Aí começou a fazer os cortes. Ah, não compareceu? Não trouxe um atestado? Não comprovou por que não veio? Então, é desligada. Agora, elas estão indo porque elas querem estudar. E muitas que agora, inclusive uma das minhas filhas, né, várias filhas, estão estudando. Quer dizer, eu acompanho, claro. E sei que elas vão para estudar, estudam mesmo. Chegam em casa, vão fazer suas tarefas, vão lá cumprir o que é indicado para elas durante a semana e tem o seu saláriozinho durante o mês. É uma ajuda de custo, não é um salário, é uma ajuda de custo. Então, o que mais, sabe? Eu tive isso. Muitas das minhas, que são poucas que estão vivas, né, que não querem nem saber de tão traumatizadas que elas estão, que elas não querem saber, nem comentar o passado, elas querem comentar, se você quer saber. A única que ficou fui eu, sabe? Que não tem problema nenhum, tá? De falar o que eu passei, o que eu deixei de passar, o que era, o que não era. Porque era. Então, não é uma história real, sabe? A ditadura é uma história real, sabe? Então, a minha vida é uma história real, tá? Então, eu posso dizer sim o que foi, sabe? Às vezes encontro algum manezinho aí que vem falar de ditadura. Eu falo, para, menino, para. Ah, você não sabe o que é isso? Eu falo, merda aí. Entendeu? Então, é isso. Então, são assuntos que machucam. São feridas, que elas estão cicatrizadas, e às vezes elas abrem. Mas quando elas abrem, eu sei lidar com elas. Eu sei lidar com essa dor. Porque ninguém tem nada a ver com isso. Tá? Elas e as futuras não têm nada a ver com isso. O que eu passei, o que está dentro de mim, que não vai sair nunca, que eu vou embora e vai junto. Mas estamos aí, né, mulher? Mas aquilo que você passou, quando você conta, quando você fala para as pessoas, quando você divulga o que você passou, é um exemplo para quem está chegando agora, para quem está na caminhada agora. Isso. Ela reconhece e não é só reconhecer o seu trabalho, e ela olhar para si e falar assim, eu também tenho muito a fazer. E até esse momento você me inspira, inclusive, porque é uma coisa assim que a gente vê hoje, 2025, muita transfobia, muitas falas inadequadas, muitos assassinatos, né? Enfim. Uma moda. Virou uma moda. Virou moda, E imagina como era antes, né? E tem muita coisa para ser feita. Tem muitas meninas que precisam tomar esse punhal para poder lutar numa transformação da sociedade, para a gente construir uma sociedade que vai ser melhor para todas as pessoas, né? E por isso que eu digo para você, tá aí, é a união de todas nós. É aí é que vem a união de todas nós. Nós somos obrigados a se unir. Porque aí vai parar com toda essa palhaçada. Com todas essas coisas. É travesti, é trans, eu vou lá, mato e não vai dar em nada. Não. Pode parar. Você entendeu? E aí o problema de tudo isso, dessa sociedade, o que é? É a falta de estudo. É a ignorância. E quanto aqui nesse país, quanto mais burro, quanto menos mais cultura, fácil manipular. Mais fácil, você está entendendo? É mais fácil. E para eles isso é ótimo. Quanto menos, entendeu? E tá aí. Você vê a cultura, você vê aí os professores, sabe? Então, o problema da sociedade, o problema do país é a cultura. Sim. É o estudo, sabe? Porque quanto mais analfabeto, melhor. Tá? Para eles, né? Para eles.
Então, é que eu digo, por isso que elas têm que agora, sabe, aproveitar isso daí, aproveitar esses momentos todos que nós estamos agora com todas ainda as dificuldades, né, de homofobia, assassinato, de crime, uma série de coisas. A gente tem que aproveitar tudo isso que elas estão tendo também, que estão cedendo a elas, a nós, né? Escola, com remuneração, cursos, sabe, acolhimento em ONG, Hospital Saúde, que é o CRT. Sim. O Emílio Ribas, você quer mais do que o Emílio Ribas? Exemplo, é um hospital que é referência a HIV, é referência a todas elas que fazem tratamento lá. Sim. Eu sei, porque eu estou lá dentro, eu sei. Entendeu? Eu sei como que é, sabe, os remédios, o atendimento, as médicas, as consultas, as cirurgias, sabe? Eu sei porque eu estou ali. Eu estou ali, meu amor. Sabe? Então, é referência. Houve realmente um tempinho atrás, que até eu, sabe, que tentou relaxar um pouquinho. Mas isso foi mudança de governo, enfim, né? Voltou ao... Aí agora está melhor. O tratamento também, o respeito, nome social, tudo isso. Gente, é impressionante como órgãos do governo estão muito mais preparados para lidar com essa questão do que até a própria sociedade civil, né? Comum, verdade. Então, eu sempre cito sim, quando há necessidade e quando merecem. Cito sim os nomes, cito sim os hospitais, cito sim entendeu? As ONGs. Então, a gente tem que citar, porque eles estão fazendo, eles estão abraçando também a causa. Então, o que nós temos que fazer? E eu cito você como uma grande inspiração de atuação, de trabalho, de força e de alguém que está literalmente transformando a sociedade numa sociedade melhor. Não, e Mel, eu quero que todas as minhas filhas, as minhas irmãs, né, as minhas companheiras, sigam seu exemplo, como eu estou vendo aqui, que eu sei, eu vi, participo, estou vendo, está aqui junto, é real, sabe? A sua vitória, o seu caminho lindo, sabe? A sua cultura. Então, elas vão conseguir mesmo, tranquilo. Olha aí, gente, olha aqui o exemplo que a mamãe está falando aqui, ó, tá? A Mel aqui, sabe? Então, vamos lá, luta sim, vamos estar aqui junto. Venham todas, né? Com a gente. Sim. Temos mais uma aqui que está junto com a gente, tá? E que mais que a gente quer? Só quer que continue Deus nos abençoando, né, meu? Ah, com certeza. Ai, obrigada! Amei sua participação. Obrigada, Mel, obrigada. E eu fico contente porque, a partir de hoje, você também está sendo conhecida por todas elas. Sim. Sabendo que você é a minha, mais uma filha, não vou dizer amiga, mais uma filha que eu tenho. Ai, obrigada. Tá? Obrigada, muito, muito agradecido, Mel, pela voz que você me deu. E aqui mais uma etapa da minha vida em que eu pude tá, né, falando para todo mundo, para toda a nossa classe. E não só a nossa classe, mas para a sociedade também, sabe? E aí vamos em frente, lutando. E que, se Deus quiser, estará sempre nos abençoando, porque Ele que quer, né? Com certeza. Ai, obrigada pela sua participação, Lili. Nossa, tô até assim, emocionada. Linda. Porque a gente tem um papel importante para poder transformar essa sociedade, tentar fazer com que seja um lugar melhor, não só no nosso caso, porque somos pessoas trans, mas assim, para todas as pessoas, que a gente possa trabalhar, nos unir e fique essa mensagem, né, para que a gente se una cada vez mais e que a gente possa transformar o mundo em um mundo melhor. Ai, obrigada. Muito obrigada. Super beijo. Olha, gente, que mais que eu quero, ó. Que mais que eu quero. Que mais? Mais um presente na minha vida, tá vendo, ó, gente? Aí isso daí foi mais um oxigênio na minha vida para mim. Você merece Obrigada. muito. Obrigada. Bom, esse podcast foi produzido aqui na Casa do Podcast, fica em Perdizes, em São Paulo. Casa do Podcast, eu sou parte da Casa do Podcast, então se você tiver querendo produzir um podcast, tiver alguma ideia, vem com a gente, vem conversar com a gente, vamos
trocar ideia, vamos analisar, estudar, criar um formato que seja interessante para que você também possa conversar com as pessoas, divulgar, que você possa compartilhar conhecimento e que a gente possa, todo mundo, né, transformar esse mundo em um mundo bem melhor para todo mundo. Muito obrigada. Então, esse é o Em Transição com a Mel. Eu sou a Melissa Pinheiro. Estou muito feliz nesse episódio recebendo a Lili Vargas. Ela é incrível, né? Incrível, maravilhosa. Obrigada, Lili.